Em 2016, foi 6-5 a favor da prisão em segunda instância. Eu falei agora há pouco a ordem, né? Votaram a favor em 2016 o ministro Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Teori Zavascki, Luiz Fux, Gilmar Mendes e Carmen Lúcia. E votaram contra Marco Aurélio Mello, Rosa Weber, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. Agora, em 2019... a grande interrogação está sobre o voto da ministra Rosa Weber. Quem a Rosa Weber escolher pode ser o lado vencedor dessa história. Já se sabe, pelo menos se tem uma convicção aí, que vão votar a favor da manutenção da prisão em segunda instância os ministros Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux, Carmen Lúcia e o Alexandre de Moraes, que entrou no lugar do Teori, já disse que vai votar a favor. Quem mudou de lado nessa história foi o ministro Gilmar Mendes, já declarou mais de uma vez que vai votar agora contrário a essa permanência da decisão da prisão em segunda instância. Então, o Gilmar vota contra, Marco Aurélio, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. Então, o abacaxi está na mão da Rosa Weber, aparentemente que tem ali o voto ainda em suspense. Vai ser uma conversa que vai se arrastar até quinta-feira. Não sei se na quinta-feira vão bater o martelo definitivamente ou vão postergar, né, como tem acontecido em várias sessões. Mas, enfim, enquanto essa discussão segue, eu queria dar um dado aqui que foi levantado pela Ana Luísa Albuquerque da Folha. Esse dado mostra um pouco dessa disparidade de como é que está funcionando a justiça em nosso país. Apenas 2,5% das apurações sobre homicídios que têm a intervenção policial resultaram em denúncias pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. 2,5%. Em 2015, foi criado um grupo chamado GAESP, que é o Grupo de Atuação Especializada em Segurança Pública. E desde então, desde 2015, 1.550 investigações tiveram início sobre mortes que teriam sido causadas por intervenção policial, começaram a ser analisadas. Não necessariamente por policiais, mas durante ali uma troca de confronto, uma briga, um tiro, tal, não sei o quê. Desse total, apenas 37, ou seja, 2,5% resultaram em denúncia pelo crime de homicídio. E aí tem todo tipo de caso, né? Desde chacinas, as tais balas perdidas, incursões em morros e tem também todo tipo de vítima. Tem bandido, tem traficante, tem morador, tem criança, enfim. Resumindo, tem todo tipo de vítima, entre eles, por exemplo, o caso da menina Ágata, de 8 anos, que há 3 semanas levou um tiro de fuzil nas costas quando voltava para casa, estava com a mãe numa van, numa perua, e acabou sendo atingida. Até agora, não se sabe de onde partiu o disparo, apesar de as testemunhas que estavam ali afirmarem que a bala partiu da arma de um policial. Tem também aquele outro caso, Carla, que você vai se lembrar muito bem, do músico Evaldo Rosa dos Santos, que estava indo para um chá de bebê com a família. Aí o carro dele foi alvo de mais de 80 tiros em abril deste ano, disparados por militares. Mataram, além do Evaldo, o catador de lixo Luciano Macedo, tentou socorrer o músico e acabou sendo morto também, naquele ato absurdo, né? Ou seja, nem nesses casos que tem todos os holofotes virados, todo mundo acompanhando de perto, uma tragédia desse tamanho, existe uma conclusão da investigação, condenação, nada. Agora, imagine você tantas outras histórias, eu falei mais de 1.500 casos desde 2015 para cá, no qual não se tem nem ideia dos nomes das vítimas, né, que continuam ali sem nenhuma solução. Esse dado mostrando que apenas 2,5% das apurações por homicídios desse tipo no Rio de Janeiro, após intervenção policial, revelam o tamanho da impunidade que a gente está enfrentando há tempos no nosso país, que agora vai acompanhar de perto uma discussão no Supremo Tribunal Federal se o condenado pode ou não ser preso em segunda instância. Então, a impressão que a gente dá é que está falando de 2 Brasis diferentes, né? Completamente diferentes, mas onde a impunidade reina de forma absoluta. De um lado, deixando sem punição autores de mortes violentas, ainda que sejam de policiais, né, ou não. De outro, discutindo se condenados em segunda instância, condenados 2 vezes, devem ou não ir para a cadeia. Ou seja, uma disparidade que a gente está acompanhando. Esse país, de poucos privilegiados e de uma injustiça vexaminosa, continua trazendo exemplos que você fala, não pode ser. Não acredito que isso está acontecendo. Então vamos lá, mais um.
Tem uma reportagem do Frederico Vasconcelos na Folha revelando o seguinte: o presidente do CJF, o que é o CJF? É o Conselho da Justiça Federal, o ministro João Otávio de Noronha. Ele alterou uma portaria e estendeu aos outros 17 membros desse conselho o direito de viajar em classe executiva em voos internacionais. É uma regalia que até então era exclusiva do presidente do órgão, o presidente desse tal de Conselho da Justiça Federal. Ele poderia viajar em classe executiva. Agora todos os outros membros do conselho, são 17, têm essa regalia. A reportagem diz que no último final de semana, agora, a Vossa Excelência Noronha viajou à Alemanha ao lado dos outros ministros. E aí tem Superior Tribunal de Justiça, presidentes de tribunais regionais federais, enfim, membros desse conselho. Eles foram participar de um seminário, vão ficar na Europa até o próximo dia 16, até amanhã, sem que os valores, os custos dessa viagem sejam divulgados. Para quê? Precisa divulgar. Muito bem. Vão ter hospedagem, vão ter alimentação, despesas com transportes pagas pelo contribuinte, sem a divulgação do quanto foi gasto. Para se ter uma ideia de valores, uma viagem São Paulo-Berlim, na Alemanha, custa em torno de R$3.000 se você pegar a classe econômica. Com essa regalia, todos os membros desse conselho podem viajar em classe executiva, ou seja, o preço de cada passagem salta para R$12.000, ou seja, 4 vezes mais. Essa viagem à Alemanha está causando polêmica entre os próprios membros da corte, né? Uma sessão que foi no dia 2 desse mês, estava marcada. Vossa Excelência Noronha teria sido cobrado por ministros do STJ porque iria adiar mais uma vez a sessão por causa das viagens internacionais que ele está fazendo. E aí tem uma cronologia que é assustadora. A sessão estava marcada para o dia 18 de setembro, foi transferida para o dia 23, porque no dia 18, o Dr. Noronha estava em Moscou, participando de um evento sobre livre concorrência. E aí, o Noronha continuou por ali. Muito bem. Desde que assumiu a presidência em agosto de 2018, ele já foi a Nova York, Paris, Coimbra, Lisboa, Londres e Moscou. E agora está na Alemanha. É praticamente uma banda de rock, né? Quando sai em turnê mundial, né? Vai viajando por vários países. Só que essa regra, essas viagens, não é uma exceção, é a regra. O Noronha, por exemplo, foi superado pelo antecessor dele, o Francisco Falcão. Nos 2 anos em que foi presidente do Conselho, o Dr. Falcão esteve ausente em viagens oficiais durante 4 meses e meio. 2 anos, 4 meses e meio fora do país. É assim, é uma coisa espetacular. Eu não estou falando de férias, eu não estou falando de recesso, não estou falando nada disso. São viagens oficiais. Mas eu vou te falar, no ritmo que a Vossa Excelência Noronha está indo, não duvido que daqui a pouco passe o Dr. Falcão. Faz algum sentido, num país em que o judiciário está atolado em processos, com uma justiça que demora anos e anos e anos para julgar processos, que esses juízes viajem tanto, né? Com alguém que entrou ali com uma ação, chega a morrer sem receber o veredito? Faz sentido viajar de executiva? Por mais importante que seja o evento no exterior, qual é o real impacto que esse tipo de intercâmbio traz para o país? Mesmo que o país não tivesse quebrado como está o nosso, mesmo que não fosse um país com desigualdades monstruosas, dá para aceitar esse tipo de privilégio sem nenhuma justificativa? Com os gastos de dinheiro público em diárias, alimentação, em viagens de primeira classe executiva e não em econômica. A gente falava ontem, né, na semana passada também, da recente viagem dos deputados, senadores para a canonização da Irmã Dulce no Vaticano. E como vemos, não é exceção, é a regra, é a prática comum do Estado brasileiro, nesse caso agora especificamente do Judiciário. Nos próximos dias, a gente vai acompanhar novamente a discussão se um condenado pode ser preso após o julgamento em segunda instância. Uma discussão que privilegia alguns poucos afortunados que têm grana e bons advogados para chegar a instâncias superiores, o que para a grande maioria da população é algo inatingível. Assim como para poucos também é o privilégio de passar 4 meses fora do país em viagens internacionais com todo o conforto do mundo. Na outra ponta, não sobram privilégios, mas se multiplicam os casos de impunidade. E, pelo visto, o judiciário brasileiro está muito ocupado cuidando de alguns, de uma minoria, para perceber que assim estamos longe, mas muito longe, de fazer justiça nesse país.